Olá, meus caros, tudo bem? Aqui é o Dr. Alessandro Dantas, advogado especialista em concurso público, e eu quero fazer esse vídeo hoje com o objetivo de passar para vocês uma coisa que muitas pessoas não sabem. Eu tenho atualmente, talvez, mais de 265 mil vagas sendo disputadas em concurso público. Logo, eu tenho milhares e milhares e milhares de candidatos disputando essas vagas. Voltou, de certa maneira, um pouco a era dos concursos. Vai sair concurso grande aí, né? INSS, então tem coisa grande saindo. E se você pesquisar pelas bancas examinadoras ou sites que tratam de concursos, você vai ver a quantidade de concursos que já estão em andamento e concursos que estão por vir. E o problema é o seguinte, geralmente eu tenho uma quantidade de vagas ao final pequena e às vezes um cadastro de reserva grande e às vezes eu limito o cadastro de reserva, que é uma coisa que eu entendo que é até inconstitucional. E o que acontece? Por exemplo, num concurso, que há uma quantidade de 1 milhão de inscritos, como Caixa Econômica Federal, INSS, Banco do Brasil. Veja, já na primeira fase eu já mato quase 90% das pessoas. Por quê? Porque eu coloco uma cláusula de barreira, porque ficaria muito complexo, de certa maneira, eu ir levando todo mundo até a última fase para ver quem é o melhor. E ali, assim, isso seria o certo, mas seria muito caro e muito demorado. Então eles criaram as cláusulas de barreira e o STF convalidou, entendendo que é constitucional. E aí vamos supor que a cláusula de barreira é o seguinte: você tinha que fazer pelo menos 60 pontos de 100 na prova objetiva. Então vamos começar com a prova objetiva aqui agora. Então eu quero mostrar coisas para vocês que vocês não imaginam. E aí você fez 58, você recorreu de algumas questões, várias pessoas recorreram também de outras, só que no final foram anuladas só 3 questões. E dessas 3 questões, você chegou a só 58. E aí você fala, poxa, bati na trave, por 2 pontos eu não ia para a fase seguinte, por exemplo, no concurso da polícia, tem várias outras fases. Por 2 pontos eu não bati, eu não passei. E aí você volta a estudar, fica desanimado, dá uma tristeza, porque de certa forma a gente sabe, para poder passar, a gente tem que se dedicar, tem que estudar, tem que treinar para quando é concurso da polícia, tem que treinar a parte física, uma série de coisas. E você fica focado o quê? No edital, nas matérias que vão ser cobradas na prova, nas provas físicas, em uma série de coisas. Só que você não para pensar que o concurso público é algo extremamente complexo. O concurso público é um procedimento de seleção de pessoal para contratar pessoas para trabalharem permanentemente dentro do poder público. E muitas pessoas querem trabalhar, ter um emprego fixo, tornar-se um servidor efetivo. E para isso, em razão da isonomia, eu tenho que dar oportunidade a todos de poderem participar do concurso. Então a disputa é muito grande, é 500 candidatos por vaga, por exemplo, 1000 por vaga, a depender do concurso público. Então é muito grande. E aí você ficou por pouco, por 2 pontos, e você acaba aceitando. Só que você tem que ver o seguinte, veja bem, prova objetiva, principalmente nesses concursos da Polícia Militar, concursos que não são magistratura, por exemplo, Ministério Público, que tem legislação própria. Mas 99% dos concursos, você não sabe quem são os membros da banca examinadora. Qual é a qualificação desses membros? O que eles têm? Poxa, às vezes você é melhor que ele. Eu tenho certeza absoluta que em vários concursos os candidatos são mais preparados que os membros da banca. Mas, Alessandro, você quer dizer o quê? Que deveria ser publicado quem são os membros? Com certeza, lógico. Veja, se eu trato de licitações bilionárias, eu sei quem são os membros da comissão de licitação. Juízes que atuam na área penal, condenando pessoas perigosíssimas. Crime organizado, todo mundo sabe quem é. Agora eu não posso saber quem está corrigindo uma prova, quem está elaborando uma questão. Não tem o menor sentido esse argumento de poder ser, de certa forma, vamos dizer assim, assediado, comprado. Se isso acontecer, essa pessoa vai ser presa. Ela vai responder por isso, da mesma forma que se acontecer na licitação e no judiciário. Isso é por quê? É porque eles não querem informar. Eles não querem informar por quê? Porque normalmente não são pessoas muito boas. São pessoas, por que não são muito boas, Alessandro? Porque as pessoas boas cobrariam caro para poder fazer um negócio bem feito.
Então acaba que o método, por exemplo, em muitos lugares, eu sei disso porque eu já fui coordenador durante 2 anos do Congresso Brasileiro de Concurso Público, eu contrato professores para fazer, através de credenciamento, para elaborar várias questões, depois faz um sorteio e joga lá. Só que aí, vamos lá, você ficou por 2 pontos, por exemplo. Você ficou por 2 pontos. Vocês recorreram de 25 questões. Todo mundo junto, toda a galera ficou reprovada. Ao final, questionaram 25 questões. E a banca chegou e aceitou apenas a anulação de 3. Não foi suficiente para você. Mas vocês levaram isso aos seus professores, por exemplo. Eu sou professor de administrativo, eu sempre que eu pego uma prova eu falo que essa aqui dá para anular. Dá porque é possível mais de uma resposta aqui. Aqui não tem resposta correta. Aqui a matéria está fora do digital. Então, veja, só que a banca ela sabe disso. Só que por outro lado, para ela, se ela anular 25 questões, por exemplo, 20, ela nunca mais é contratada sem licitação. E os principais concursos, os mais lucrativos, aqueles que dão mais candidatos se inscrevem, esses concursos sempre eu contrato a banca examinadora sem licitação. E licitação é um procedimento de contratação de serviço também. E fazer o concurso público é um serviço que deveria ser feito pela administração da mesma forma que ela faz a licitação. Só que é muito complexo, porque os servidores públicos, vocês no futuro, imagina, conduzir um concurso público é complexo demais isso aí. Então eu prefiro terceirizar. Mas era algo para eles tocarem isso aí. Mas é muito complexo. E aí existe a possibilidade, em alguns casos, eu poder contratar sem licitação. Só que para eu contratar sem licitação, essa banca não pode ser queimada. Essa banca não pode, por exemplo, ter uma anulação de um índice de 25% na prova objetiva. É muita anulação de questão. Então, muitas vezes, ela não anula e fala, ó, você que vai ao judiciário e busca o seu direito. E essas pessoas que vão ao judiciário buscar o seu direito, várias delas conseguem anular as questões que a banca não anulou. Isso quer dizer o quê? Que estava errado, só que ela não anulou, o judiciário viu que estava errado mesmo e anulou. Mas dá um exemplo, professor, dá um exemplo, doutor Alessandro, de errado que pode acontecer na prova objetiva. Por exemplo, você vai pegar e vai levar a prova, combina com um grupo, fala, vamos levar a prova para um professor top, ou o nosso professor de cursinho mesmo, para ele analisar, se for o caso, a gente paga um professor para ele fazer uma análise criteriosa na prova, verificar se algumas dessas 10 de direito administrativo aqui, por exemplo, tem como anular, apesar de não ter sido anulado. Eu sou professor de direito administrativo, sou advogado, né, atuo nessa área, só atuo na área de concurso público, há 17 anos, todas as fases que você imaginar já atuei. E vamos lá, eu pego e sou professor de administrativo, tenho um curso de direito administrativo e eu estou lendo lá. Eu chego e falo, essa questão dá para anular. Por quê, professor? Porque, veja bem, quem fez essa prova aqui leu o livro do Eli Lopes Meirelles, que está perguntando quais são os elementos do ato administrativo. E aí ele diz que é competência, forma, motivo, objeto e finalidade. Só que também tem como uma das alternativas corretas aqui apenas a forma e o objeto. E o Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um autor também extremamente renomado, ele é vivo, Eli Lopes Meirelles é falecido, mas a obra continua sendo atualizada por outras pessoas, é uma obra muito boa. Mas quem fez a prova baseada no livro do Eli Lopes Meirelles, só que no edital não tem bibliografia. E se você estudou, por exemplo, pelo Celso Antônio Bandeira de Mello e marcou lá a forma e objeto, você acertou também. Só que tem um detalhe, quem marcou aqueles 5 elementos do Eli Lopes Meirelles também acertou. E o problema todo é o seguinte, o edital ele fala o seguinte, o candidato deverá marcar a única alternativa correta. Só posso marcar uma. E essa uma é aquela que quem fez a prova decidiu que é a correta. Só que para isso que eu falo, numa prova objetiva, para não ter problema, a pessoa que vai fazer ela tem que ter um conhecimento muito amplo. Porque a doutrina ela varia em diversos pontos, tem divergência em diversos pontos. Às vezes a doutrina ela fala que a lei é inconstitucional. A jurisprudência vai no sentido diferente. Então, às vezes, para aquela questão objetiva, eu tenho uma resposta de acordo com a doutrina, outra de acordo com a literalidade da lei e outra de acordo com a jurisprudência. Isso, veja, não poderia acontecer. A prova deveria ser extremamente objetiva. E só para fazer uma prova dessa, tem que ser um professor extremamente qualificado. Que ele tem um conhecimento geral, no sentido de saber que aquela questão não existe divergência em relação
a resposta ali. Só que na prática isso não acontece, como eu falei, é muito caro e também não sei se qualquer professor tão gabaritado assim vai ter disponibilidade para fazer isso. Então por isso a gente não sabe quem são os membros. E aí, quando você vai e chega a mim, por exemplo, e eu falo que essa questão aqui tem 2 respostas, eu entro com uma ação para você, por exemplo, e falo, excelência, olha só, esse caso aqui é um caso de nulidade da questão objetiva. O edital é muito claro, ele fala que é para marcar uma única alternativa correta. Porém, veja, parece que a banca examinadora não teve alguém qualificado para fazer essa prova, porque ele se baseou em uma doutrina. Só que existem outras que entendem que a alternativa A está também correta. E quem estudou por aquela doutrina perdeu, e aquele que estudou por essa ganhou. E sorteio não é loteria, sorteio é mérito, e ele está certo. As 2 respostas estão corretas. Então, excelência, eu venho requerer a nulidade da questão e a atribuição do ponto para o meu cliente. A decisão só vai valer para ele, porque ela tem efeito inter partes, ou seja, ele vai anular só para você e vai te atribuir um ponto. Você já foi para 59, tá certo? Se for uma do CESP, que quando você erra uma, você perde 2 pontos, você já vai para 60 do Sebrasp e já está dentro. Olha que legal. Você que achava que estava fora, não sabia disso, achou que ficou por pouco, mas se tivesse ficado atento a isso, você poderia reverter a situação. Você já conseguiu uma situação dessa? Já consegui. E se eu pesquisar na internet, eu vou achar jurisprudência nesse sentido? Vai achar também. Então tem que ter o quê? Tem que ter a sagacidade. Às vezes a questão vem e a pessoa quer deixar a questão meio truncada, e aí também as respostas meio truncadas também, só que aí acaba que ele coloca uma palavra a mais, e aí essa questão já não tem mais uma alternativa correta. Tá tudo errado, por causa de uma palavra. E aí, o que tem que fazer? Excelência, o edital é claro, é para marcar a única alternativa correta. Quem elaborou a questão entendeu que a alternativa correta era essa daqui, a letra D. Só que ele botou um apenas aqui na final alternativa. Só que não são apenas esses princípios que regem as licitações. Tem outros também. Então veja, essa resposta que ele está dando como correta, ela não está correta. Não há alternativa correta para essa questão. Então, excelência, não existe esse negócio de mais ou menos certo. Ou está certo ou está errado, é objetivo a prova. Eu venho requerer a anulação da questão e a atribuição do ponto para mim. E você consegue. Mas consegue se você tiver o quê? Um advogado habilitado, um advogado especialista no tema, para poder colocar isso de uma forma demonstrando uma total ilegalidade, que isso não se confunde com o mérito do ato administrativo. O judiciário não pode entrar no mérito de questões. Falei, excelência, eu não quero que você entre no mérito não. Eu não quero que você estude a questão não. Estou mostrando objetivamente que é ilegalidade, que não tem resposta para a questão. Ou tem mais de uma resposta para a questão. Isso, o edital, que é uma regra, que a lei geral, ela é interna dos concursos, fala que só pode ter uma alternativa. Aqui tem 2 e aqui não tem nenhuma. Isso não tem nada de mérito, isso é ilegalidade. E aqui está aqui a prova da jurisprudência nesse sentido. Então por isso é importante você assistir esse vídeo aqui, ó, que eu falo da importância de você contratar um advogado especialista em concurso. Um advogado que entenda efetivamente, porque ele vai saber manejar corretamente. Porque por mais que isso tenha acontecido contigo, se isso não for colocado de uma maneira adequada, o juiz vai acabar sendo levado para dar uma decisão mais fácil, que é aquela que nega, que fala que está querendo rediscutir os critérios de correção, que não pode, que isso é mérito, que fere a repartição dos poderes, que você perde injustamente. Então você tem que estar efetivamente bem assessorado para poder convencer de forma bonita o juiz de que efetivamente aquela é uma ilegalidade. Outra coisa, edital do concurso. Estou negociando com o poder público, o que vai ser cobrado? O que a gente vai cobrar? O ideal, infelizmente, a prática é a zona, né, cara? Mas o ideal era o quê? Poxa, tem um concurso público para médico, para mim, na minha opinião, tinha que cair no edital só matérias que tivessem relação com isso. Direito administrativo tem, mas não tudo. Eu cobrar, por exemplo, desapropriação por um cargo de médico, pelo amor de Deus, não tem o menor cabimento, mas cobra. Isso é um absurdo completo. Eu tinha que cobrar o que no direito administrativo? Servidores públicos, para ele entender o que ele vai se tornar se ele passar no concurso público.
Administração pública, para ele entender como funciona a estrutura organizacional administrativa. Os órgãos públicos, né? A administração, como que é o funcionamento de movimentação dos agentes públicos, os princípios que regem a administração pública, responsabilidade civil caso ele cause um dano a alguém no exercício da função pública, improbidade administrativa. Veja, para o médico acho que já está por aí. Talvez uma licitaçãozinha para, de repente, quando eu for fazer uma licitação para contratar algum material médico, a pessoa poder ajudar na elaboração do termo de referência do projeto básico. É mais ou menos isso. Mas cobrar intervenção do Estado no domínio econômico, intervenção do Estado na propriedade, bens públicos, cobrar questão de crimes licitatórios para o médico no menor sentido, cobrar, por exemplo, a questão de agências reguladoras, não tem sentido isso. Então o concurso na prática acaba que eu não sei, na verdade, se quem manda mais em relação à questão da elaboração do edital, se é a banca ou se é quem contrata. Porque é muito comum a gente pegar concursos completamente distintos, de órgãos distintos, e ser exatamente o mesmo conteúdo programático. Tem órgãos que já são mais pesados, falam, não, eu quero que cobre isso. Mas o ideal ainda está muito longe de acontecer. Por isso que eu sempre falo o seguinte, o candidato ele pode estar preparado para passar no concurso, mas quando ele entra lá, ele vai ver que a realidade é completamente diferente. E se eu tivesse isso, treinasse ele já para trabalhar, para aprender o que ele efetivamente vai trabalhar, eu pouparia certamente muito dinheiro da administração pública. Isso reverteria em serviços públicos prestados à sociedade e uma série de coisas. Porque não é incomum uma pessoa passar no concurso e na semana seguinte ela ser colocada para trabalhar na comissão de licitação, onde ela vai conduzir processos licitatórios de milhões de reais, obras de milhões de reais. O camarada ele só tem um conhecimento básico teórico de licitações, a prática é totalmente diferente. Então até ele aprender, ele já destruiu o patrimônio público. Isso acontece, eu vejo diariamente. Mas você tem que entender como funciona tudo para você saber isso que está acontecendo. Eu estou dizendo isso porque eu entendo e vejo. Pô, aqui esse processo aqui, onde o poder público pagou 10 milhões, o outro lugar fez e conseguiu por 5 milhões. A mesma empresa. Acontece? Acontece. É uma série de problemas. Então, essa questão do edital, voltando a ela. Às vezes, quem fez o edital, ou como foi feito o edital, foi uma pessoa. E quem está elaborando a questão é outra pessoa. Às vezes é um credenciamento, onde eu tenho um banco de questões, e aí vai e solto 10 questões administrativas. Só que o edital, muitas vezes, ele não coloca lá direito administrativo, pá, geral. Não, ele vai limitando. Então vamos imaginar, no edital, na parte de direito administrativo, tem lá, dizendo o seguinte, licitações 2 pontos. 2 pontos, ele está limitando a matéria. Modalidades, tipos licitatórios, anulação e revogação. Cai uma questão sobre registro de preço. Veja, não está previsto no edital isso aí. Cai uma questão sobre crimes licitatórios, não estava previsto no edital. Mas Alessandro, é licitação, mas veja bem, o edital limitou. E aí quebra o pacto de confiança existente entre você e a administração pública. Porque quando ela lança o edital, ela cria a expectativa no candidato de que a administração ou a banca examinadora vai apenas cobrar aquilo que ela falou que vai ser cobrado. E você vai estudar só aquilo. E aí na hora chega que cobra uma questão diferente. É de licitação. Ué, mas não é do tópico de licitação que você falou que ia cobrar. Se eu quisesse cobrar tudo de licitações e contratos, eu colocava lá. Licitações e contratos administrativos. Atos administrativos. Agora, se eu colocar atos, 2 pontos, elementos, atributos, eu não posso chegar e cobrar, por exemplo, uma questão sobre convalidação, por exemplo, do ato administrativo. Por quê? Porque é outro tópico. Eu não posso trabalhar com os tipos de ato administrativo. Então veja que tem coisas que são bobas, a gente não percebe. Você não sabe. Por quê? Porque você está focado estudando para fazer o concurso. Você está estudando os elementos do ato, os atributos do ato,
mas você não sabe as ilegalidades que acontecem no concurso. E nem tem cabeça para pensar nisso quando você não passa. Então esse vídeo é um vídeo explicativo, para você ter conhecimento de que eu posso afirmar sem a menor dúvida, em qualquer concurso público, em todas as fases, eu tenho certeza que vai haver ilegalidade. Ou uma ilegalidade estrutural que deveria ser anulada a fase, ou pelo menos em relação a determinado candidato. Não tem certeza. Pensando como? Não tem como. Num concurso público, por exemplo, que eu vou ter 2.000 provas discursivas corrigidas, eu manter uma isonomia correta, sendo que geralmente não tenho chave de correção, não tenho a resposta esperada, são examinadores diferentes analisando a prova, então são cabeças diferentes pensando. E aí eu já vi várias e várias vezes candidatos que escreveram a mesma coisa, um tirou 2, outro tirou 9. Você já viu, não sei se você já percebeu, por exemplo, quando na discursiva, às vezes eu separo quem vai corrigir de acordo com a ordem alfabética dos candidatos. Você vai ver lá, de A a D, as pessoas tiraram de 7 a 9. De E até J, tiraram de 2 a 5. Depois, até a letra N, de 5 a 8. E depois, cai de novo. Aí você vê que tá na ordem. Fala, cara, o negócio não tá tipo assim, a letra A tem 2, 9, 7. Não, tem tudo de 7 a 9, ou de 6 a 9. A pessoa está julgando de acordo com a mão mais leve, ou mais tranquila, ou sei lá. Ainda mais se não tem uma chave de correção. Agora, o segundo professor, o cara está pegando pesado. Não, eu quero um negócio mais completo aqui, por isso eu dou essa nota baixa. Mas veja, eu não posso ter isso. Eu tenho que ter os mesmos critérios para todo mundo. Agora, cadê a resposta esperada? Então deixa eu rapidamente voltar para o primeiro tópico. Na prova objetiva, o que mais de ilegal pode acontecer que você tem que ficar atento? O fato de ter questão fora do edital. E aí você tem que ter cuidado, porque a partir do momento que eu coloco 2 pontos, eu delimito a matéria. Tá legal? Cobrança de questão cuja legislação já está revogada. Verificar se porventura a cobrança do que foi feito decorreu de uma legislação que é posterior ao edital, o edital não previa isso. Verificar se a questão tem mais de uma resposta correta. Verificar se a questão não tem resposta correta. Verificar se tem erro na elaboração da questão que gera dubiedade ou erro material. Esses são os principais erros da prova objetiva que você, entrando com um advogado verdadeiramente especialista, ele tem a maior chance de conseguir reverter isso na justiça para você, e você continuar, e você chegar ao seu tão desejado sonho de tornar-se um servidor público. Já na discursiva, os principais erros quais são? Primeiro, eu tenho que colocar, se eu tenho 5 questões discursivas e vale 10 pontos a prova, eu tenho que colocar o quanto vale cada uma delas. Às vezes tem 5, mas não fala. E aí quando sai o resultado, simplesmente é dito que a última valia, por exemplo, 5 valia 4. Valia 4 não, vamos botar o seguinte, valia 6 a última. E as 4 primeiras valiam 1. Ué, mas você não sabia disso. E aí você foi seguir na ordem. E às vezes não deu nem tempo de você fazer a última. Aí você tirou 4 pontos e está reprovado. Então quando a banca não coloca quanto vale cada questão, ou o edital não fala, veja, e se são 5, eu parto do pressuposto o quê? Que tem 5. Então se vale 10, cada uma vale 2 pontos. Só que às vezes acontece diferente. E aí até talvez uma coisa que possa ter sido articulada. Não sei. Mas eu já vi situação dessa em casos real já. Já atuei em situação real dessa. Que não tinha a previsão da pontuação de cada questão. E as 2 últimas valiam mais do que as 3 primeiras. E bem mais. E aí se eu soubesse disso, eu ia começar por onde? Pelas primeiras ou pelas últimas? Pelas últimas. Pode fazer isso? Não pode, mas pelo menos informa. Diga que a última vale 4, que a penúltima vale 3 e que as 3 primeiras valem 1. Tudo bem. Agora, o que você não pode é não dizer nada e chegar na hora e falar que valia isso aí. Não tem sentido. Segundo, você já percebeu que quando é dada a sua nota numa prova discursiva, simplesmente coloca lá 7 pontos, mas não diz o que você errou em cada uma das questões? Você não sabe os motivos da subtração dos pontos. Às vezes é uma chave de correção. Mas a chave de correção não tem nada a ver com isso. Eu tenho que dizer, ó, a questão era você falar sobre os elementos do ato, sobre os atributos do ato,
e sobre convalidação e a questão da anulação. No caso aqui, pela sua resposta, você não tratou de convalidação. E aí, na chave de correção tem que dizer, falar dos elementos do ato. Se ele falou 5 elementos, ele vai ganhar 0,5. Falar dos atributos, se ele falar dos 2 atributos, ele ganha mais 0,5. Se ele falar de anulação corretamente, ele ganha 1 ponto. Se ele falar corretamente de convalidação, ele ganha 1 ponto. Então você não falou de convalidação, então você perdeu 1 ponto. E está justificado aqui os outros 1,5 ponto. Então eu estou mostrando para você onde você errou. Para você poder chegar lá em sua prova e falar, caramba, será que eu não escrevi isso mesmo? Opa, eu escrevi. Ele que não leu, opa, entrou com recurso, trabalhar com a teoria dos motivos determinantes, você está trabalhando com isso sem saber. Fala, olha só, você chegou e tirou, subtraiu 1 ponto meu, baseado em uma coisa inexistente, algo que não aconteceu. Você está dizendo que eu não falei sobre convalidação. Nas linhas tais a tais eu explico detalhadamente. Então não veja, se os motivos que ensejaram a subtração do meu ponto não existem, o ato é nulo. Então o ato de subtração do meu ponto é nulo. Então eu requeiro que você me devolva os meus 1 ponto. E você aumenta sua nota. Mas pergunta a você, que é candidato, e eu já sei a resposta, porque eu sou professor e advogo todo dia nisso. Vem assim na prova? Vem uma chave de correção dizendo o que tem que falar e quanto vale cada coisinha que você não falou? E vem dizendo na motivação que você não falou aquilo ali? Não vem. O certo é eu ter o quê? Além da chave de correção, uma resposta esperada. Porque muitas vezes eu não vou ter uma pessoa para corrigir, eu vou ter vários professores. Então tem que ter uma resposta esperada para poder seguir um padrão para manter a isonomia. Porque senão eu posso, mesmo eu colocando a chave de correção, com essas notas e tudo mais, mas se eu não tiver uma resposta esperada, um professor mais exigente, ele vai pegar mais pesado. Um que vai mais tranquilo vai pegar mais leve. Não pode. Tem que ter isonomia no concurso. Eu não posso ser prejudicado por uma questão de fator de sorte ou azar. O concurso público é um procedimento de seleção de mérito e não de sorte. Tá certo? Então, questão, veja bem, os principais vícios. Questão fora do edital acontece. Às vezes eu chego e falo, por exemplo, que vai cair só lei e não falo que vai cair jurisprudência e eu pergunto qual é o entendimento do STJ e do STF sobre o tema. Veja, é complicado, porque a lei fala uma coisa, o STJ e o STF fala outra. Então eu tenho que deixar claro o que eu quero do candidato. A chave de correção ela tem que corresponder ao que está sendo questionado. Às vezes você perde ponto porque você não falou, por exemplo, da questão sobre, por exemplo, de tudo que eu falei de atos administrativos, você não falou sobre o prazo, quais são, você não falou, por exemplo, sobre a questão de uma ação popular e ato administrativo quando eu posso anular. E aí você perdeu esse ponto. Mas na questão não estava pedindo para falar sobre isso, mas na chave de correção estava falando para falar, estava avaliando isso. Mas veja bem, se a chave de correção ela não é te apresentada antes, porque a chave de correção só sai depois, quer dizer, ela é feita antes, mas ela só é divulgada depois. Mas se isso não está na questão, você não respondeu porque não foi solicitado isso a você. Então foi indevido e foi injusta. A cobrança de questão, a subtração de um ponto com base na chave de correção que está levando em consideração algo que não foi pedido. Então vamos tirar para facilitar o exemplo. Vamos imaginar que a prova só pediu a questão dos elementos e dos atributos. E aí tem lá, na chave de correção, que você perdeu ponto, que você não falou de convalidação, mas eu não pediu para falar de convalidação a questão. Então fica atento, é detalhe, cara. É detalhe, meu. Às vezes você perdeu ponto por uma coisa que não foi pedido na prova. Só que se eu não tenho uma motivação para dizer onde eu perdi o ponto e por que eu perdi o ponto, e se eu não tenho uma chave de correção detalhada, você não sabe recorrer, seu recurso na verdade é meramente de fachada. É um recurso meramente para inglês ver. Por quê? Porque você não sabe quais foram os motivos que te levaram à perda do ponto. Você vai recorrer justificando que sua resposta está certa. E ele vai dar uma resposta padronizada, em regra, para várias pessoas. Cada um colocou uma resposta diferente, fez um recurso diferente, cada um tem o direito de ter o seu recurso analisado e refutado os seus argumentos, mas não é assim que acontece, amigo. Então, questão fora do edital, eu colocar como na chave de correção coisas que não foram solicitadas na questão,
Eu não tenho uma chave de correção detalhada e apontando quanto vai valer cada coisa, a motivação do que eu errei, a resposta esperada. Tudo isso são vícios que acontecem na prova discursiva e que eu tenho certeza que você nunca parou para pensar nisso. E que se você parasse para pensar, você ia ver que você poderia ter obtido uma nota melhor aí. Você poderia passar, porque eu posso ter outra cláusula de barreira, por exemplo, para passar para a prova física, por exemplo, da Polícia Federal, por exemplo, ou exame de saúde. E aí eu vou cada vez afunilando cada vez mais. E eu falo, agora só os 300 melhores candidatos vão. E os 300 melhores candidatos, a nota vai estar, por exemplo, em 70 pontos, 65. E você ficou por 63. Não passou por isso. E aí se você questionasse uma questão, por exemplo, onde você demonstra que você respondeu corretamente, onde você demonstra que a questão é nula porque está fora do digital, você ganha um ponto. Você pede o juiz de excelência, a questão está fora do digital. Da mesma forma que é o objetivo, você tem que anular a questão e me atribuir a nota máxima dela. Ou então, pegue o valor da questão e distribua entre as demais questões. Aí é a criatividade e a sagacidade do advogado. Como eu falei, isso aí o advogado ele tem que ser especialista. Não é qualquer um. Por exemplo, eu atuo só nessa área. Eu tenho 18 livros publicados. 5 são só sobre concurso público. Esse livro aqui, por exemplo, é o livro talvez mais completo hoje de concurso público do Brasil. Trata de doutrina e jurisprudência. É para uso profissional, é para advogado, é para juiz, é para desembargador, é para quem atua na área. Não é para o candidato ler, não. É para quem atua. Esse aqui sim, pode ser para o candidato ler. Ele saber o que eu estou falando para você aqui agora. Mais ou menos o resumo desse livro. Os direitos fundamentais do candidato. Direitos que o candidato tem que ele nem imagina que tem. Esse livro é um livro específico de agentes públicos geral e tem uma grande parte na área de concurso. Então, o advogado que atua na área de concurso público, ele não tem que saber só concurso. O concurso é minúsculo, nem legislação tem. Ele tem que entender de várias coisas. Quando eu quero ser nomeado, que eu estou sendo preterido por terceirizados, temporários, veja, o candidato, o advogado, ele tem que entender a questão de recursos humanos, gestão pública, direito financeiro, orçamentário, porque a alegação do poder público é sempre essa, não tem dinheiro. Opa, você tem que provar isso. Pelo menos na repercussão geral, o ministro Gilmar Mendes, ele julgou, ele falou que em situação imprevisível, quando o candidato é aprovado em número de vagas, eu tenho que comprovar de forma cabal essa questão orçamentária. E hoje as coisas estão de uma maneira que quem tem que provar isso é o candidato. E as pessoas estão reproduzindo isso como se lógico fosse. Correndo atrás de prova, só que ninguém sabe procurar a prova direito, porque a prova, na verdade, ela tem que ter uma habilidade para descobrir onde ela está. Você tem que conhecer direito financeiro, orçamentário, para ir lá na LOA, por exemplo, para verificar a questão. Você tem que entender, por exemplo, de gestão pública, agora falar o seguinte, olha só, teve um servidor que morreu e ele não tem ninguém para receber a pensão. Então, esse valor que esse servidor recebia, ninguém não vai ter mais gasto. É diferente do servidor que se aposenta, porque ele continua recebendo, apesar de o cargo se tornar-se vago. Então ali, naquele ponto específico ali, quando eu não tive a aposentadoria, eu tive a morte dele, por exemplo, ou ele foi demitido, ou ele pediu exoneração, então eu não pago mais a ele, então eu tenho uma fonte de recursos ali agora, que dá para botar um candidato ali. Fora o fato que se souber interpretar corretamente a legislação, a lei orçamentária anual e várias outras normas, você consegue quebrar esse argumento. Mas o certo mesmo é eles provarem, não você. Mas o advogado habilidoso, sabendo que o judiciário já está achando, não leu completamente, não tem exatamente o conhecimento do julgamento total de cada repercussão geral, ele acha que quem tem que provar é a gente. E eu provo nos meus casos. Mas na maioria dos casos não é provado e aí perde porque fala que não foi provado. Mas isso aí é um ônus da administração pública, mas o juiz que decide. Então você tem que estar preparado e tem que estar acompanhado com um advogado bem especialista. Senão você perde uma demanda que você deveria ganhar. Legal? Prova objetiva discursiva, TAF. TAF também é uma questão muito interessante. As principais legalidades do TAF estão relacionadas a exigências muito pesadas
Exigências de TAF, cobrança de TAF para cargos burocráticos, cargo de administrador. O cara não precisa ter condicionamento físico. Não tem sentido. Eu vou deixar de pegar os melhores e mais intelectuais porque ele não vai passar no TAF. E uma pessoa que malha, treina, que não entende nada, vai passar. E aí veja, se o concurso objetivo é selecionar os melhores, eu não estou selecionando os melhores aí. Então cobrança de TAF para cargos que são burocráticos não tem sentido. Por isso que tem divergência a respeito se tem que ter prisão legal ou não a cobrança do TAF. Eu entendo que tem que ter. Como em várias carreiras da polícia, vários lugares tem. Mas tem jurisprudência que entende que basta estar no edital. Aí você vai chegar e vai trabalhar como? Está no edital, mas veja bem, nesse caso não tem pertinência. O cargo é de administrador, é de técnico. Exigir prova física não tem menor sentido. O cargo, por exemplo, é de professor. Às vezes eu tenho um professor top, com mestrado, doutorado, mas ele tem condicionamento físico. Mas para dar aula não precisa ter esse condicionamento físico, fazer uma prova de corrida. Então você vai chegar o quê? Vai pedir para tornar ilegal a eliminação dele e que aquela prova não seja considerada para ele. Mas você tem que saber trabalhar isso. A isonomia na aplicação da prova. Candidatos que fazem a prova às 7 da manhã, outros meio-dia, no sol de verão. É claro que há uma quebra da isonomia. Tem uma repercussão geral que fala que o candidato não tem direito a repetir a prova física. Mesmo que tenha fato, caso fortuito, força maior, porque muitas vezes o candidato ele forjava, falava que estava doente, ele conseguia fazer a prova depois. Mas existe uma situação que ele pode fazer a prova física sim. Novamente, quando o erro na aplicação da prova, que gerou a eliminação dele, não foi por conta do candidato, mas sim por conta da banca. O aplicador, por exemplo, da prova, errou e fez com que ele não conseguisse passar. Nesse caso, eu consigo uma reaplicação da prova. Adaptação para deficientes, muitas coisas tem. Muitas coisas. Então, TAF também, cuidado, você ficou reprovado, mas se pegar, passar a limpa, tá com uma dúvida, entre em contato com a gente, troca uma ideia. O máximo de falar é o seguinte: aqui tá tudo certo, não tem como fazer nada. Aqui tem como discutir. E você depois escolhe com quem você quer entrar. E eu falei naquele vídeo anterior, pelo menos escolha um advogado que seja especialista. Porque não adianta nada, por exemplo, eu chegar para você e falar, ó, aqui dá para entrar, cara. Você vai trabalhar isso aqui. Mas se a pessoa não souber conduzir isso, ela não vai saber ganhar essa ação. Então, é só o Alessandro que entende tudo? Não, tem outros advogados também. Então contrate um desses, um advogado especialista na área. Estou sendo extremamente sincero, porque é uma matéria que é realmente muito específica. E são poucas pessoas que entendem. E se você está depositando toda a sua energia para poder alcançar aquele cargo, se tornar um delegado da Polícia Federal, por exemplo, um juiz, você não pode dar um mole de chegar e perder uma oportunidade dessa, o sonho da sua vida, por ter entrado com uma pessoa que não conhece toda a matéria, e isso vai ser um fator determinante no resultado final desse concurso, entendeu? TAF, isso aí, psicotécnico. Cara, psicotécnico, todos têm legalidade, praticamente, todos. Primeiro, psicotécnico tem que ter prisão legal, obrigatoriamente. Eu já vi vários concursos que a prisão está só no edital, já de cara é ilegal. Só com base nesse argumento eu divulgo o negócio. Segundo, tem que ter critérios objetivos científicos. Muitos não têm. Não é objetivo. Você não consegue com objetividade verificar. Vocês não sabem se o teste foi validado. E o certo é que para cada concurso eu contrate um teste específico de acordo com as atribuições daquele cargo. E quando eu falo que o psicotécnico tem que ter prisão legal, é porque é uma fase que não é para qualquer concurso. Não é para técnico, não é para analista, não é para qualquer concurso. É para concurso que vem exigido do candidato, cujas atribuições vai assumir caso assuma o cargo, que, por exemplo, exige, defesa, ele vai portar arma, que é um instrumento que ele pode matar uma pessoa na defesa. Um juiz que vai julgar a vida das pessoas. Então não é qualquer cargo que tem psicotécnico. E às vezes a banca vai lá e coloca, não pode. E outra coisa, psicotécnico não é para analisar perfil profissiográfico, se o candidato ele tem, vamos dizer assim, através de uma prova chegar à conclusão que ele se encaixa no perfil do cargo, meu amigo. Existe o estágio probatório para isso.
Fazer uma prova para analisar perfil profissiográfico é antecipar o estágio probatório a uma prova. 3 anos a uma prova em extrema pressão. Não tem sentido. Então é ilegal. É ilegal isso daí. Tem gente que entende que é possível? Tem. Jurisprudência tem para todo lado, infelizmente. Mas você vai achar várias e várias e várias falando que é legal. Psicotécnico, para saber se a pessoa tem um transtorno mental. Saber se a pessoa tem uma doença. Algo que a torna incompatível com a função dela. Por exemplo, se a pessoa tem transtorno de ansiedade generalizada, é complicado essa pessoa ser, por exemplo, uma pessoa policial. Porque numa situação de extrema tensão, como ela vai agir? Uma pessoa que tem impulsividade, como que ela vai agir numa situação dessa? Que tem bipolaridade, como que ela vai agir? Veja, isso aí coloca em risco o que a instituição tem, na verdade, por objetivo defender. Então tem que eliminar esses candidatos. Mas isso não quer dizer que eles não possam trabalhar no poder público em outro cargo. Um cargo mais burocrático, um cargo que não exige essa pressão. Mas para ser policial, para ser juiz, eu tenho que ter uma pessoa em relação a isso aí mais tranquilo. Só que, como eu falei, cada cargo, quando eu faço psicotécnico, certo era eu fazer um psicotécnico de acordo com o cargo. Só que é caríssimo contratar um psicotécnico. Então eu já contratei um, então eu faço o quê? Eu mantenho ele. E às vezes vaza. E tem na internet um monte de modelo. Você fica treinando lá e você passa, e às vezes você nem deveria passar. Vários candidatos que não deveriam passar passam, e candidatos que deveriam passar não passam. Porque não tem critério objetivo, não tem critério científico, está medindo o perfil profissiográfico. Eu estou replicando a mesma prova. Como você sabe que está replicando a mesma prova? Porque se não replicasse, por exemplo, qual o motivo de a banca examinadora não dar vista da sua prova para você, com cuidado e com uma psicóloga, analisar o resultado dela? Você não tem direito à vista da sua prova psicotécnica. Você tem direito ao laudo, informando por que você foi reprovado. Mas para você fazer o recurso do psicotécnico, é importante você, ao mesmo tempo, ver a sua prova e ver se aquilo que está dito no laudo bate com o que você falou. Agora, só o laudo não tem como saber. Aí alguns concursos colocaram uma invenção de entrevista devolutiva, onde você pode ir acompanhado com o psicólogo e lá tirar as dúvidas. Mas você não pode fotografar sua prova. Você pode só passar o olho. Aí você vai lembrar isso de cabeça depois para poder chegar e fazer o recurso. E fora isso, você não vai poder juntar no processo. Então perceba, tem sempre problema. E ó, coisas bobas. Por exemplo, tá marcado o psicotécnico para tal dia, meio-dia. Você chega lá, tem que chegar lá às 10, 11 horas no máximo, para meio-dia começar. Teve um tumulto, começou a atrasar, passou 1 hora, 2, 3. Veja, a sua questão emocional já mudou totalmente. Porque inclusive é aconselhado e é dito que no dia seguinte você tem um dia tranquilo, relaxante. Não se estresse, porque isso pode mudar o resultado do psicotécnico. E acontece de a própria banca examinadora fazer isso com você. Já vi vários casos que o psicotécnico era para começar 1 hora, começou 4. Veja, o cara está com fome, já está ansioso, está agitado, isso muda o resultado, porque os testes são os testes de assinar, fazer xizinho, de fazer desenhozinho. Isso muda completamente. Parece que não, mas existe toda uma ciência por detrás disso, que comprova que certos comportamentos demonstrados através dessas provas reflete que tem a possibilidade de aquela pessoa ter uma determinada doença ou um transtorno mental. Então, se você estudar a fundo, você vai ver isso. Então, veja, às vezes a própria banca, ela faz você perder. E aí você não pode aceitar isso. Então, muitas coisas. De cara, o fato de você não ter acesso à prova. Segundo, o fato, às vezes, de o psicotécnico não poder ser recorrível. Ele tem que ter direito a recurso. Terceiro, tem que ter prisão legal. Quarto, não pode ser exigido perfil profissiográfico. Quinto, tem que ter critérios objetivos científicos. Sexto, você tem direito a recorrer. Sétimo, a resposta ao seu recurso tem que ser efetivamente uma resposta que questione o que você levantou e não uma resposta padronizada. Você sabia disso? Não, né? Você talvez tenha ficado eliminado do psicotécnico e não pôde reverter a situação. E ainda sai, e o mais engraçado, eu fico brincando com os amigos, meus clientes, né, e alunos,
e ainda sai com fama de doido. Ou seja, nem para você, caso tenha um problema, por exemplo, um transtorno mental, você nem pode se tratar, porque você não sabe efetivamente se você tem ou não tem. Então é um negócio muito complicado. Então você tem que entender isso. A banca ela recebe um valor X para fazer o concurso público. E para fazer esse concurso público muito bem feito, onde vamos supor que eu poderia cortar 90% das irregularidades que acontecem, isso ia ser muito caro. E o poder público não está disposto a pagar esse valor. Então eu faço com o que eu tenho. E você que não está satisfeito, vá à justiça. E quem não está satisfeito e está convencido de que houve um erro e vai à justiça, muitos desses conseguem reverter. É só você ver, pesquisa no Jus Brasil, por exemplo, e coloca lá, concurso público, pega qualquer fase, a nulidade. Você vai achar centenas de decisões, de psicotécnico, de investigação social, de prova objetiva, de prova discursiva, de tudo. O que significa isso na prática, Alessandro? Que esse camarada, você achou 100 decisões lá na questão objetiva, esse camarada não tinha passado, ele recorreu, administrativamente não passou também, mas ele viu, pesquisou e levou um professor dele, e o professor falou, realmente, tem mais de uma questão aqui com a alternativa correta. Entrou com um advogado bom, o advogado chegou e conseguiu demonstrar de forma clara para o juiz que a questão tinha mais de uma resposta, deveria ser anulada, e o juiz anulou. E como a gente não tem acesso à sentença, e sim ao acórdão, é a segunda instância, quando você pega a jurisprudência do acordo favorável, quer dizer que ele já ganhou a segunda instância, então é praticamente reversível, esse camarada provavelmente já está lá dentro já. Então veja, eu não estou falando uma coisa que eu acho, estou falando uma coisa que é, e que eu estou falando para você que você pode constatar isso fazendo essa pesquisa. Cada vitória judicial, cada jurisprudência favorável é um caso que pode ser semelhante ao seu, que a pessoa saiu da inércia, buscou efetivamente saber se tem direito, contratou um advogado especializado e reverteu a situação e hoje está lá com o servidor público feliz. Você quer isso? Conseguir o que você faz jus, o que é direito seu? Ou quer começar do zero de novo, abrindo mão de tempo com a família, com o filho, com a namorada, com a esposa? Seu próprio tempo para fazer um novo concurso que pode acontecer a mesma coisa. É uma opção sua. Porque no final das contas, talvez você vai gastar o mesmo dinheiro se preparando novamente do que você vai gastar com um novo advogado. Um bom advogado. Então fique atento a isso. Tá legal? Prova oral, praticamente as mesmas coisas que eu falei da prova discursiva. Mas às vezes acontece de eu colocar um tempo muito pequeno para questões muito grandes. Poxa, não dá para poder falar. Então são muitas ilegalidades. E por isso que eu, além de sugestionar vocês assistir o vídeo sobre a importância do advogado especializado, eu peço a vocês que nos sigam no nosso canal e também no nosso blog. E se vocês quiserem receber de primeira, sempre que eu publicar um vídeo ou um artigo, um e-mail sobre um tema específico que você gosta, só você deixar registrar seu e-mail aqui embaixo, porque aí sim você está por dentro de tudo. Aqui eu estou tentando resumir, mas se deixar eu fico 20 horas falando sobre isso aqui. 20 horas. Muito mais. Por quê? Porque, cara, eu escrevi mais de 5.000 páginas sobre concurso público. Coisas que ninguém imagina. Dá para falar muita coisa, mas isso é cansativo. Então, por quê? Eu estou botando o básico para você aqui. O vídeo está um pouco longo, mas veja bem, eu estou pegando cada etapa. E eu tive o cuidado de colocar aqui embaixo da informação do vídeo, qual que é a parte que trata de objetivo, qual que é a parte que trata de discursiva, de psicotécnico, para você não ter que assistir todo o vídeo às vezes à toa. Não é que é à toa, é importante saber, mas o seu problema naquele momento é aquela fase, então vai direto na fase. Se achar legal, você assiste o resto. Estou tendo esse cuidado para ajudar você, para você não ficar cansado e de repente desistir de assistir o vídeo todo e tem lá, ou seja, a sua fase está lá no final. Então eu estou colocando a sua fase psicotécnica, começa um artigo em 25 minutos. Aí você vai em 25 minutos, ponto. Beleza? Então olha só, acontece muito. Muitas ilegalidades psicotécnicas.
prova física, investigação social, muitas ilegalidades de investigação social. Cotas raciais, tá uma zona o negócio. Candidato que verdadeiramente é cotista está sendo eliminado. Veja, a lei fala em autodeclaração. Alessandro, mas o STF julgou Madecer lá e falou que pode ter a autodeclaração sim, mas é de forma suplementar, não substitutiva. Eu tenho que ter também, de certa maneira, um certo critério ali. Não pode ser no olhômetro. Porque, na verdade, a lei fala de negros. E negro é preto e pardo. E só que as pessoas levam, na hora de julgar, a impressão de que negro é o preto. Preto é o preto mesmo. Tipo Pelé. Ele é negro preto. Só que o pardo, infelizmente a legislação deu mole ali. Mas está na lei. Existe o pardo claro, o pardo médio e o pardo mais escuro. Então, por exemplo, pela Wikipédia, o Neymar é um pardo. O Fernando Henrique Cardoso, se não me engano, é um pardo também. Então a pessoa é. E aí ela tem direito, amigo. E outra coisa, ele tem que provar. A banca não dá direito, é uma entrevista, onde eu olho e falo, não, não é não. Pô, calma aí, vê outras coisas também. Às vezes a pessoa não é tão escura, mas você vê o beiço dela que é maior, o nariz é mais achatado, o cabelo é mais crespo. Tudo isso são características que dizem características negroides da população negra. Isso aí você pode pegar documentos técnicos para provar cada coisa dessa. Cada uma dessas coisas. Mas não é só. Às vezes a pessoa chega e fala, olha só, você é meio moreninho, mas seu cabelo é lisinho. Sua boca é fininha, seu nariz é curtinho. Sim, mas olha só, eu sou negro, amigo. Mas você não tem fora a cor, a característica, outras características. Mas veja bem, é para negros. Eu não tenho todas as características. Aí você vai pesquisar, por exemplo, tem tribos da África que você vai ver lá pessoas negras, cabelo liso, nariz fino e boca fina. Então não existe isso. É a cor. É como a pessoa se sente. Se você tiver um documento oficial, por exemplo, na sua certidão de nascimento, falar que você nasceu como pardo, amigo, o documento tem fé pública. Quando esse documento foi expedido, sequer imaginava-se que ia criar essa lei que trata de cotas. E eu desconsiderar um documento em fé pública por um olhômetro. Então, a quantidade de ilegalidades que tem na fase de cotas, que tira o camarada das cotas. Quem está na cota, meu amigo, não tem dúvida nenhuma. Essa pessoa tem uma ampla vantagem em relação a quem está na ampla concorrência. Por quê? Porque mesmo fazendo menos pontos, a questão é, eu tenho 3 listas, a ampla concorrência, a de cotas raciais e a da PCDs. Essas duas aqui, como eu tenho reservas de vagas para eles, o que acontece? Eles precisam de menos pontos para passar, porque já tem uma quantidade de vagas que são destinadas a eles. Isso é decorrente de políticas afirmativas do governo. Ele quer compensar uma coisa com outra. Política pública. No caso dos negros, é uma dívida histórica que o Brasil tinha, em razão da escravidão, uma série de coisas. E aí eu criei uma série de benefícios para ele, objetivando a igualdade, vamos dizer assim. Então, para ele, por exemplo, na ampla concorrência, para você passar dentre os primeiros, dentro do número de vaga, você teria que estar, por exemplo, entre os 50. Agora, se você for um cotista, se você tiver em até 10, por exemplo, você está dentro. 10º da lista de cotas. Aí você vai ver em que lugar você vai estar na lista da ampla, você vai estar lá atrás, porque o cotista ele disputa as 3 categorias. E não é incomum o cotista, ele, apesar de ser negro, ser declarado como negro, ter colocado como negro, ter passado pela fase de heteroidentificação ou análise de fenótipo, ele passar em primeiro ou segundo lugar na ampla concorrência, cara. Nada de errado nisso. Ninguém está dizendo aí que a pessoa que é negra é mais burra. Por isso que, de certa maneira, eu não concordo muito com isso. Porque, veja, será que realmente eu tenho efetivamente, ainda hoje, essa situação de que quem é negro e pardo não tem acesso às escolas? Pode ser que sim. Eu não vou afirmar nem positivamente nem negativamente, porque é um dado meio, vamos dizer, que
tem que ser estudado mais detalhes. Mas eu acho que todos têm as mesmas possibilidades de estudar. Mas enfim, a legislação é essa, as regras são essas, e eles têm esse benefício. E muitos são pessoas que estudaram nos melhores colégios também, ou se dedicaram extremamente e passaram em primeiro lugar. Ele passou em primeiro lugar na ampla e passou em primeiro lugar em cotas. O que você acha? Ele vai assumir na ampla ou na cotas? Ele é negro. Atenção, se ele é negro, passou em primeiro lugar em cotas, ele vai assumir em cotas? Não. Ele vai assumir na ampla concorrência. Por quê? Porque ele vai assumir naquilo que for mais vantajoso para ele. Porque como é que funciona a regra? Primeiro e segundo lugar, que eu vou convocar, isso está relacionado à convocação. Então veja bem, na ampla concorrência, a nota máxima foi 90 pontos. Em cotas, a nota máxima foi 70 pontos. Em PCD foi 60. Então eu tenho vagas divididas ali. Então, por que eles são favorecidos? Porque primeiro, veja bem, a nota máxima de cotas foi 70 e a da ampla 90. Camarada que foi 70 em cotas, está lá atrás na ampla. Ele não vai ser chamado. Mas vamos supor que esse camarada que fez cota, que é cotista, ele foi o primeiro lugar também da ampla. E aí o detalhe está onde? Está na questão da convocação. Na ordem de convocação, como é que funciona? Eu chamo o primeiro e segundo lugar da ampla, depois eu chamo o primeiro da cota racial, depois eu chamo o quarto lugar, vai ser da ampla, o quinto vai ser PCD, o sexto e o sétimo vai ser da ampla concorrência, o oitavo vai ser cota, o nono vai ser ampla. A depender do quantitativo de vagas do percentual do PCD, se for 10%, o décimo vai ser, de novo, ampla PCD. Então perceba, o primeiro e o segundo foram aqueles caras que fizeram 90 pontos. O terceiro de cotas foi o cara que fez 70 pontos. Mas se por acaso esse primeiro é um cotista, é muito melhor para ele entrar na ampla, porque eu não sei se eu vou chamar muitas pessoas. Então ele já entra de imediato, porque pode ser que eu não chame direto 3. Então eu chamo ele da forma que melhor beneficia ele. Então acaba que aquele que era o segundo passa a ser o primeiro das cotas agora. E aí o camarada entra como ampla concorrência, porque ele disputa as duas listas. Então você não sabe disso, isso é importante saber. Isso é importante saber porque você às vezes é o primeiro de cotas, mas você tem nota superior ao primeiro da ampla. Você não tem que esperar ser chamado na cota, você vai ser chamado na ampla. E às vezes a banca não faz isso, a administração não faz isso, fala, opa, calma aí. Eu quero entrar na ampla, pô, passei na ampla também. Então é muita coisa, meu amigo, é muita coisa. E principalmente, o que mais acontece? Você passou em todas as fases. Alguns dentro do número de vaga, outros fora. E aí, todo mundo fala, quem passou fora, passou quer dizer que foi aprovado em todas as fases. Isso é o candidato aprovado no concurso público. Ele pode ser aprovado dentro do número de vagas que eu ofertei no edital, ou ele pode ser aprovado porque passou em todas as fases, porém fora do número de vagas do edital. E aí ele está no chamado cadastro de reserva. Quem está aprovado dentro do número de vagas já tem uma repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, cujo relator foi o ministro Gilmar Mendes, no sentido de que ele tem direito subjetivo à nomeação. Agora, aí a administração vai escolher o momento que vai nomeá-lo dentro do prazo de validade do concurso. Quem passou no cadastro de reserva, a princípio, só possui o direito, na verdade, a expectativa de direito a ser chamado, e não o direito subjetivo. Só que o problema é o seguinte, em situação de normalidade, que não há preterição, que eu não estou fazendo uso de mão de obra indevida para suprir uma necessidade, cujas competências, atribuições são próprias daquele cargo que tem candidato aprovado no cadastro de reserva, em situação que isso não acontece, realmente a administração fica à vontade para decidir se vai chamar ou não. Só que muitas vezes, principalmente em âmbito estadual e municipal e também em âmbito federal, aconteceu muito no INSS no último concurso. Muitas vezes a administração, ao invés de convocar os candidatos do cadastro de reserva, ela prefere fazer uso de contratações precárias, ou seja, contratar pessoas de forma indevida para poder fazer uso dessa mão de obra em detrimento dos candidatos aprovados e para exercer as mesmas funções. Por exemplo, eu contrato temporários para poder exercer atividades que é própria do cargo e de forma permanente.
Isso é uma preterição clara. Eu contrato uma empresa para ela me ceder mão de obra via licitação, para exercer as mesmas atribuições que está no cargo do camarada. Eu faço acordo de cooperação técnica com entidades para me ceder mão de obra. Veja, eu estou substituindo, eu estou suprindo uma necessidade que eu tenho, que eu necessito, porém da forma errada. Eu tenho um concurso com candidatos aprovados, tem que chamar eles. Porque isso aqui é uma situação que requer uma permanência, não é algo temporário. Só que o gestor prefere fazer o quê? Não chamar, que de certa maneira facilita para eles. Tira, põe quando quiser, vai ser ilegal. Então tem muita situação nessa parte aí. O candidato que é aprovado no cadastro de reserva. Às vezes, ele está o primeiro do cadastro de reserva, mas se um desistiu, veja, a administração às vezes fica inerte, mas já passa a haver o direito dele ir para assumir essa vaga, quando há desistência de candidato. O candidato entrou no mesmo concurso que ele, logo depois pediu exoneração. Veja, a administração demonstrou que havia interesse naquela quantitativa de pessoas. Um pediu exoneração, então tem que repor, cara. Então você tem o direito de ir o próximo da lista, tem o direito a ir buscar essa vaga. Agora, nos casos que tem preterição por contratação temporária, terceirização, pessoas que estão em cargos comissionados, mas porém exercem atribuições próprias de cargos efetivos, aquele que é do seu concurso, ali você não precisa ser o próximo da lista. Basta provar que tem a quantidade de temporários, de comissionados ou de cedidos, sei lá, seja o que for. Ou seja, contratações precárias em quantidade que chega à sua posição e eu provar que existem cargos vagos que chegam à sua posição, mesmo que eu chamei 10 e você esteja na posição 50, você provando que tem 40 pessoas que estão contratadas irregularmente e você provando que existe 40 cargos vagos, mais de 40 cargos vagos, você pode entrar sozinho aqui e você ganhar ação sem problema nenhum e você não tem que botar nenhuma daquelas pessoas que estão na sua frente, ou seja, do 11º até o 39º no processo como litisconsórcio. Porque o direito não socorre os que dormem e o STJ e o STF já foram claros no sentido de que não há litisconsórcio necessário entre pessoas que estão no cadastro de reserva. Por quê? Ele que corra atrás do objetivo dele. Você provou para o juiz assim, de excelência, olha só, eu não estou tirando vaga de ninguém. Eu provei que tem 40 cargos vagos e 40 preterições. Então eu estou entrando agora para resguardar o meu direito. Todo esse pessoal que está aqui de 39, de 11 a 39 pode fazer a mesma coisa. Eu não posso ficar dependente dele para buscar o meu direito. Então é normal. É normal, quando eu entro com ação não é o próximo que eu entro para botar lá dentro. Eu vejo se tem os cargos, vejo as preterições e falo, ó, os demais estão resguardados. Cabe a eles a entrar na justiça. Direito de demanda é disponível. Você entra se quiser. Isso não pode obstacularizar o direito do outro. E às vezes você fala, pô, não entendo, a justiça é confusa. O camarada tá lá na posição 50 e eu tô em 11º e ele entra ou não entra. Por quê? Por causa disso. Agora, vamos supor, só tem 12 cargos vagos. 12 cargos. 10 foram para o edital, então só tem mais 2 vagos. E também só tem 3 preterições, aí o camarada que está lá na posição 50, ele não tem como pegar essa vaga. Por que não? Porque ele não vai dar oportunidade de pessoas que estão melhor que ele a buscar o direito. Aí nesse caso, apesar de existir jurisprudência até favorável, eu sou leal e falo o que penso. E digo, ó, há uma grande chance de perder. Tem juiz que dá, mas eu não concordo. Porque nesse caso ali, veja, se porventura o 11º, 12º, 13º quiser exercer o direito dele, veja, não vai ter mais carro para ele poder assumir, porque o camarada estava na posição 50ª lá, assumiu o carro. Aí, ao meu ver, não pode. A não ser que eu coloque como um litisconsórcio passivo uma galera e vai ser uma zona danada. Mas tem decisões também nesse sentido. Então tem muita decisão, então cuidado. Porque quando foi julgada essa questão sobre a respeito de se o candidato aprovado no cadastro de reserva tem direito ou não à nomeação, Luiz Fux, ministro, né, doutor ministro Luiz Fux, no julgamento do recurso extraordinário 837/311, ele fala que, em regra, o candidato aprovado no cadastro de reserva não tem direito a ser nomeado.
Todavia, se ficar demonstrado de forma cabal, inequívoca, a extrema necessidade da administração pública em contratação pessoal, a preterição arbitrária e motivada, essa expectativa de direito do candidato convola-se em um direito subjetivo à nomeação. E quando a pessoa vai entrar, ela tem que saber disso, o advogado também. O seu caso é esse. Aqui está sendo, no caso, eu estou tendo preterição. O que é preterição? Eu estou substituindo, eu estou suprindo a mão de obra necessária, utilizando de meios indevidos de contratações? Tem temporários, tem comissionados em exercício de função, tem estagiário fazendo atribuição que é própria do cargo, beleza. Vamos pegar o quadro, vamos pegar a lei que criou o cargo, ver quantos cargos existem, e vamos ver quantos estão ocupados e quantos estão vagos. Tem quantidade que chega a você? Tem, beleza. Então já está demonstrado a preterição e a extrema necessidade de contratação. Só que isso tem que ser muito bem elaborado e bem provado, porque na prática, muitas vezes, a pessoa entra com um advogado que não é da área e o advogado ele não consegue localizar os documentos, porque isso aí você tem que entender muito bem de gestão pública, você saber onde encontrar esses documentos. Às vezes você tem que fazer uma consulta ao órgão público solicitando esses dados com base no direito de transparência, com base no acesso à informação, para você ter acesso aos dados, senão não adianta. Às vezes você tem a tese bem feita, você realmente tem o direito, mas veja, você só consegue ganhar ação se aquilo que está na petição inicial, que conduz a um entendimento favorável a você, estiver devidamente comprovado. Porque se não adianta ter uma boa retórica se não tem uma boa prova. E essa prova, ela não é fácil de ser localizada. Você tem que entender de gestão pública. Você tem que entender como você vai achar, quais são essas provas, afinal de contas. Como que eu vou demonstrar isso? E aí é só realmente o candidato, o advogado, que é bem especialista, que ele vai sacar como pegar isso aí. Se for o caso de algum órgão não disponibilizar isso na internet, ele vai ter a habilidade de entrar e pedir isso judicialmente ou administrativamente. Mas eu preciso da prova, porque sem a prova eu não tenho o cumprimento do requisito, a comprovação do requisito. E aí acaba que advogados muitas vezes não preparados ou que não instruíram muito bem a ação, eles entram com as ações, não provam, não demonstra a preterição, fala que tem, mas não demonstra, e aí o juiz já começa a dar decisão falando que não ficou provada a preterição e por isso não se encaixa no precedente. Pô, mas calma aí, ele não se encaixou no precedente, mas eu me encaixo, mas só que tem muitas decisões já prontas. E aí acaba que é muito mais fácil reproduzi-las do que eu chegar e analisar tudo. Então é muito comum, eu vejo vídeo na prática, muitas decisões que eu falo, pô, isso aqui não é do meu processo. Eu vejo que eu estou divulgando para um candidato, mas homem, e a decisão fala da candidata não provou. Eu entrei com ação pelo procedimento comum e fala no mandado de segurança. Ou seja, ele pegou uma decisão que ele já tinha e adaptou, não analisou corretamente. Então é importante o processo estar bem instruído, de forma objetiva, organizada as provas, separadas. E você ir lá despachar, atualizar, conversar com o advogado. Para o quê? Para não perder uma ação, para ela simplesmente não cair no acervo geral. Onde eu chego e falo, vamos pegar essas ações aqui e vamos matar tudo de vez. A regra é que o judiciário não pode fazer controle de prova objetivo. Já vamos fazer uma decisão falando que não pode, que isso é intervenção na tripartição dos poderes, que isso é mérito administrativo. Veja, você tem que distinguir o joio do trigo. Só que você agora, nessa situação, você tem que pensar o seguinte: você tem uma ação, no gabinete do juiz tem 10, 20 mil ações. E o desembargador, às vezes, do TRF1, por exemplo, acervo de 30 mil ações. Você acha que é possível ler tudo isso aí? Em detalhes? Não, então, se você não tiver em cima, se você não tiver uma equipe para poder coordenar, um programa para poder estar sempre atualizando o que os advogados especialistas fazem. No nosso escritório tem um programa que de tempo em tempo apita alguma coisa que tem que ser feita. Para quê? Para não deixar o negócio morno. Porque se deixar, às vezes, até para eu citar a parte contrária, leva 3 meses. Então tudo isso influencia. Você está sabendo aqui agora as legalidades e a importância de você ter um advogado realmente especializado na área de concurso público. Beleza, meu amigo? Siga a gente
no nosso canal aqui do YouTube. Siga a gente também no Instagram, que lá sempre tem post legal. O nosso blog tem artigos mais específicos, que de repente é o seu caso concreto. Tá ali a resposta dele. E tá com qualquer dúvida, quer trocar uma ideia, entre em contato com a gente. Não vai te custar nada, a gente só vai bater um papo. Depois você decide se vale a pena entrar com a ação, não vale. Se valer a pena entrar com a ação, você escolhe com quem você quiser. Mas só dou um único conselho como amigo e advogado. Se certifique que seja um advogado especializado em concurso público. Não é em direito administrativo, não, é em concurso público. Porque aqui é um mundo, apesar disso não ser nem dado na faculdade, ou quando é dado é em 10 minutos. Isso é um mundo. Legal? Forte abraço e é isso aí, pessoal. Tudo de bom pra vocês.